Para aplicar o estudo do livro Fonte Viva, a lição 100, ausentes. Antes disso, nós vamos fazer a prece e agradecer a Jesus a infinita oportunidade que nos dá do estudo, de melhorarmos a nossa mente, para em um dia estarmos abertos à nova evolução, para melhor nos capacitarmos, para os embates da vida. Muito obrigada, Senhor. Bom, o estudo de hoje fala sobre uma parte de Tomé, que era um dos discípulos de Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. É uma citação de João, capítulo 20, versículo 24. Então, o Emmanuel nos explica. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento do ensino que lhe acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Então, se o aluno não entende o alfabeto, ele não consegue montar uma sílaba, e com isso, ele, sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Então, se ele não conhece a palavra, ele não consegue montar uma frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento mesmo do espírito, que é o mesmo que acontece com o nosso aprimoramento. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina, se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia? Como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Então a gente lembra de uma citação de Eurípides Barçanufo, que quando ele colocava os seus alunos para trabalhar, ele não colocava os alunos para trabalhar imediatamente com os espíritos desencarnados. Ele primeiro colocava com os enfermos da carne. Porque se a pessoa não se sensibiliza com o que vê, como é que ele vai se sensibilizar com o que não vê? Então, era uma das metodologias de Eurípides. Aí, continuando o tema aqui do Emmanuel. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior, entretanto, em vez de consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, em vez da gente se dedicar às lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato às vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E com isso, como é que a gente vai trabalhar com as bênçãos divinas se a gente não abre a porta do nosso aprendizado, Então, a gente precisa desse esforço. E assim, tem aquelas lições, bater e abrir-se-á, Mas como a gente vai bater, alguém vai bater na nossa porta e vai abrir o nosso aprendizado, o nosso coração. Então, no livro Vinha de Luz, que é do capítulo 20 do João, ele fala assim,
que é uma citação, que é a continuação, né, quer dizer, é uma parte antes do livro, do capítulo 20 de João. Porque não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente os aprendizes? Porque a gente não se liga, a hora que Jesus veio a gente fala, puxa, já entendi. Porque não se transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Porque ele já não colocou a mão e falou assim, ó, agora você já é um Jesus. Olha a resposta que Emmanuel também nos traz. É que o Mestre não violaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Quando eu li isso, eu entendi assim, sabe quando você fica sempre se perguntando, por que a gente tem que se esforçar? Lógico que a gente tem que se esforçar, mas por que não muda o outro? Nossa, o outro é tão difícil, tão duro, tão difícil, complicado, né? Porque Jesus não coloca a mão e já sara dele, ou já tira, entre aspas, o demônio, né? Porque ele não violaria o santuário de cada filho de Deus. Por isso que fala, se esforce, né? Isso é para todos nós, inclusive para mim. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então, olha, nós temos o nosso próprio tesouro. E essa porta sagrada é a comunhão. Então nós precisamos ter esse esforço de nós nos melhorarmos. E com isso também eu lembrei de uma parte que a gente não lembra só de nós, né? Eu me esforço e tal. Mas como é que eu me trato o meu filho, a minha filha? Será que eu fico amparando demais? E aí no livro Um Novo Tempo, do Daniel, pelo Espírito Lário Silva, tem uma lição chamada abandono. Olha que interessante. Luciano era um jovem como qualquer outro. Buscava algo que não sabia bem o que. Atitudes de supetão e pouca compreensão do mundo. Muitas perguntas e poucas respostas. Lucinda, sua mãe, tentava a todo custo ajudar o filho, incentivava os passeios com os amigos e as festas juvenis, regadas a muitas incertezas. Levavam uma vida muito simples, em cidade do interior do Brasil, onde respiravam um ar de paz e tranquilidade. A mãe, imbuída das melhores intenções, de tutora dedicada e amorosa, ela sempre tomava as decisões importantes da vida por ele. Então, quando ele tinha que tomar uma decisão, quem tomava era a mãe. Então, Luciano apenas acatava os desejos da querida mãezinha, acreditando que ela sabia o que era o certo em qualquer situação. Quando chegou o momento de assumir o leme de seu barco, o jovem não pôde fazê-lo, porque quem tomava as decisões era a mãe. Ele não sabia tomar as decisões. Simplesmente não conseguia. Lucinda não percebera a dificuldade que infligira ao filho. O pássaro, para crescer, precisa de liberdade para bater as asas e voar. É o esforço próprio. São as dificuldades, a gente precisa de nos esforçar. Luciano era uma criança no corpo de homem. As respostas vinham a galope. A vida o trataria sempre como criança. Então, mais uma força que nós também precisamos tomar cuidado com as atitudes com os nossos filhos, né? E quando eu estava fazendo o estudo, montando o estudo, eu pensei assim, eu vou explicar o contexto, porque o que realmente está contando, porque estava falando que Dídimo, aqui no texto, né? Dídimo não estava com eles quando Jesus veio. Qual foi o momento? Né? Porque ele está pegando somente uma partezinha da Bíblia. Aí eu peguei aqui no Novo Testamento, que eu vou ler do capítulo 20, do 19 ao 29. Aí, chegada, pois, a tarde daquele dia, porque Jesus foi crucificado, ele ficou 3 dias no sepulcro e depois ele ressuscitou, certo? Maria Madalena encontrou ele, né? Encontrou ele logo depois
E naquela tarde, então, ó, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, então as portas estavam cerradas, fechadas, e Jesus entrou, né? Mesmo com as portas cerradas. Porque eles estavam com medo dos judeus, né? Então eles estavam todos no mesmo lugar. Então chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, é o lado da costela, né? Onde foi ferida a lança na costela dele. Aí disse-lhes, pois, Jesus: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então é a citação da Fonte Viva, do Fonte Viva. Aí depois disse: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, que é o lado da costela, de maneira nenhuma eu crerei. Depois de 8 dias, passados 8 dias, Jesus se apresentou a eles e diz: paz seja convosco, que era o que ele costumava falar. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Depois disse Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé fez as escolhas dele. Naquele momento que os discípulos estavam juntos, por algum motivo Tomé não estava lá, né? Quando Jesus veio, depois da crucificação, depois da ressuscitação, depois que ele foi ressuscitado. Mas aí no 8º dia, Jesus deu uma oportunidade para Tomé. Ele chegou e falou assim: então vem, Tomé, eu te dou uma nova oportunidade, vê as chagas nas minhas mãos, na minha costela. Ele deu uma outra oportunidade. Com isso, Tomé, ele se encheu do Espírito Santo, como é falado na Bíblia, e ele seguiu a testemunhar as passagens de Jesus, né? Então, olha que bênção. Jesus poderia ter falado assim: ele não acredita em mim mesmo, né? Passando tanto tempo, tudo bem. Mas Jesus deu uma nova oportunidade. E aí depois, um outro estudo aqui do livro Novo Tempo, que chama Estudo e Dedicação, porque isso vem nos mostrar como nós podemos fazer, né? Porque a gente está falando de Tomé, de dos discípulos daquela época, e nós, né? Então, nós vamos trazer aqui um estudo bem atual. No estudo direcionado na casa espírita que frequentava, Hélio anotava tudo: aluno aplicado, dedicação total ao evangelho, sede de conhecimento. Não posso perder uma palavra. Vida diferente com o espiritismo. Compreendi agora o que significava sofrer, causa e efeito, meditava no porvir, reconhecia, enfim, Deus. Olha que beleza. Depois de aprender, ele reconhecia Deus. Antes não tinha ideia de tudo isso. Como é bom saber. Abri os olhos da segunda-feira e passava em revista todos os compromissos da semana. Então ele passava pensando em todos os compromissos. Organizava sua agenda mental e alegrava-se com os dias de frequência nos estudos. Havia, porém, empecilhos, como acontece com todos nós: a chuva. Parentes em longas visitas, chuvas torrenciais, atrasos injustificados na condução pública. Então tudo era motivo
para a gente se atrasar para as reuniões. Mas, mesmo assim, ele não desanimava, ele continuava firme e forte. E ele pedia: meu Deus, me ajude e me ampare e me proteja. Logo, tudo se restabelecia, tudo voltava ao normal. Tinha certeza e novamente se encontraria com os estudos, com os livros, os cadernos de anotações e a turma amiga dedicados à filosofia racional. Então, logo ele se encontrava com as pessoas para voltar a estudar. Vamos aprender, pessoal, porque a vida precisa de direcionamento. E assim seguiu, aprendendo cada dia mais, dedicando-se ao Evangelho e, com isso, agrupando-se com os irmãos que pensavam e queriam o mesmo que ele. Então, que lindo, né? Sigamos o exemplo do nosso amigo Hélio, a seguir em frente com o amparo de Jesus. Mesmo com todas as dificuldades, vamos deixar essa porta abrir no nosso coração. E aí, para finalizar o estudo com o livro Vinha de Luz, olha que lindo, gente. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Então, tudo isso o Criador dá. Ele dá a semente, o sol, a chuva, o campo, o adubo e os lavradores para cuidar de tudo. Mas a semente ela precisa germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O sol recebe igualmente, o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva da dádiva, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo-nos modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Então, com isso, com tantas lições, com tantos livros, com tanta força de vontade que nós precisamos ter nos embates da vida, nós vamos saber se iremos tomar ou não a atitude. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. E isso vai depender de nós, o quanto estamos preparados para saber se iremos fazer, se mudaremos ou não nossas atitudes, se deixaremos Jesus entrar no nosso coração, na nossa mente, fazer Ele de nosso exemplo, de guia e modelo, porque nós sabemos que nós temos o Deus interior em nós, a centelha divina, mas a gente precisa alimentar isso com o conhecimento, com os amigos, com as inspirações, aqui nesta casa espírita também com água fluidificada, com o passe. Então, o tempo todo nós estamos recebendo estímulos para sermos melhores. E aí depende de nós, o quanto nós queremos realmente fazer isso de coração e de alma. O quanto nós queremos que essa semente brote em nosso coração, que Jesus realmente esteja em nós, porque é só Ele mesmo para ser o nosso modelo e guia certeiro, correto. Porque quando a gente fala assim, o que eu vou fazer nisso? Vamos pensar como Jesus faria, como Ele teria tomado essa atitude. Às vezes é difícil,
né? A gente tem que trabalhar muito com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, porque às vezes eu posso falar assim, olha, você viu como eu sou boa? Né? Olha, eu sou perfeita, eu não preciso de problemas, né? E isso, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que é uma questão de aprendizado, que eu não preciso bater no peito e falar, eu sou boa. Eu preciso o quanto eu fui bem nesse dia, o quanto eu tratei bem as pessoas. Será que eu tratei mal alguém? Deixa eu me reconciliar com essa pessoa de alguma forma. Aí eu não consigo falar por palavras, vou fazer uma prece por essa pessoa. Vou pedir para Deus me ajudar a perdoar ela, porque quando a gente fica assim, remoendo, parece que a gente não anda, não vai para frente, a gente fica andando em círculos e a gente não consegue realmente avançar. Então eu quero agradecer muito a oportunidade de ter feito esse estudo, de nós podermos trabalhar um pouco mais com as passagens evangélicas, né? E agradecer a Deus do fundo do meu coração, que Jesus abençoe a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, que estão presentes e que ouvirão essa palestra mais tarde, e que eu possa ter sido clara, que eu possa ter ajudado a brotar essa sementinha no coração de cada um, e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.